Olá, meu nome é Karen, sou reumatologista e você está no Descomplicando a Reumatologia, na série que nós estamos falando sobre fibromialgia, sintomas e ação. Hoje nós vamos falar sobre um grande vilão da fibro. Nós já falamos no último episódio sobre a dor, mas muitas vezes o que mais incomoda as pessoas não é a fadiga, que acaba se tornando muito importante, que impacta na qualidade de vida da pessoa e às vezes é mais debilitante do que a própria dor. Mesmo que a fibra a gente já lembre muito sobre dor, a fadiga, ela tem o seu papel muito incapacitante por vezes. E a gente já começa deixando uma coisa bem clara. A fadiga, ela não é preguiça, não é falta de vontade, não é corpo mole. É um cansaço que não melhora nem mesmo depois de dormir. E se esse é seu caso, esse vídeo pode ser para você. Quando nós falamos de fadiga na fibromialgia, a gente não está falando daquele cansaço normal do dia a dia, aquele cansaço de atividade e depois a gente deita, descansa, dorme e melhora. A gente está falando de um cansaço profundo, desproporcional, que pode aparecer mesmo quando a gente acorda. Pode aparecer depois de tarefas simples, como pegar uma estrutura em cima, por exemplo. Não tem uma relação direta com esforço físico, mas pode piorar com esforços físicos mesmo mínimos. Muitos pacientes descrevem como se tivesse passado a noite carregando um saco de cimento, trabalhou a noite inteira, é como se o corpo não recarregasse. Eu chamo fadiga de uma bateria fraca. E aí é isso, o celular que você conecta na tomada e não carrega. É uma descrição que eu acho que se adequa nesse caso. A fadiga na fibromialgia, ela não tem uma única causa. Ela acontece por vários mecanismos ao mesmo tempo e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que ela acontece. Primeiro, se vocês se lembram dos episódios anteriores, o nosso sistema nervoso está num estado constante de alerta, né? E isso consome energia o tempo todo. A gente tem um aumento de neurônios excitatórios, isso vai deixando o nosso corpo sempre no estado de alerta e isso tem relação com a energia mesmo, então isso aumenta a fadiga. Segundo, o sono às vezes não é reparador e ele tem essa característica, ele tem esse costume de não ser o sono reparador. Então é aquela questão que a pessoa dorme, mas não descansa de verdade. Terceiro, dor constante também cansa. Ficar sentindo dor o tempo todo sobrecarrega a mente, exige um esforço físico e isso sim provoca cansaço, né? E interfere na fadiga. Além disso, alterações de humor, estresse crônico, ansiedade, o próprio descondicionamento físico, tudo isso impacta. Né? E a gente sabe que a fibromialgia ela costuma cursar com alterações de humor. Tem um quadro de estresse crônico que auxilia nesse estado de hiperalerta do cérebro. Então, tudo isso impacta na fibromialgia, na fadiga da fibromialgia. Ou seja, não é uma questão que é falta de força, é um excesso de gasto energético, de certa forma. Agora vamos diferenciar. Fadiga é diferente de depressão, embora converse, tá? Na fadiga da fibromialgia, a pessoa quer fazer as coisas, mas o corpo não responde, né? É diferente, por exemplo, da anedonia na depressão, em que a pessoa às vezes perde a vontade, perde o prazer, perde o interesse, e aí não faz por esse motivo. Claro que as duas coisas podem coexistir, né? Isso não é uma coisa incomum de acontecer, mas não são sinônimos, tá? E tal uma coisa, tratar a depressão, por exemplo, não resolve automaticamente a fadiga. E quando a gente fala de fadiga, o erro mais comum é tentar entrar num ciclo de extremos, né? É assim, a pessoa tem um dia bom, faz tudo que ficou acumulado, né? Ultrapassa os limites que o próprio corpo impõe para si mesmo e depois entra numa crise de fadiga e dor. Quem tem fibromialgia é importante conhecer os próprios limites. Não dá para se comparar com uma pessoa que não tem a fibromialgia, que consegue lidar com as atividades do dia de uma forma, consegue fazer as coisas num certo grau de rendimento diferente de quem tem. Né? A gente tem que trabalhar com economia de energia. Então, em um dia faz um certo grau de atividade, mas não chega no seu limite para o dia seguinte continuar bem e continuar fazendo um certo grau de atividade. É melhor do que esse ciclo de 8 ou 80, que acaba piorando muito a fadiga. Fibromialgia não gosta de exagero, tá? Nem para mais, nem para menos. Então não pode ficar parado demais, mas também não dá para tirar todo o atraso da vida
num dia bom. Então lembra de manter uma certa constância, num certo ritmo, tranquilo. Não é para pegar e fazer uma faxinona em casa num dia só e no dia seguinte estar deitado morrendo de fadiga. Vamos tentar dar uma fracionada nisso daí, que é uma forma de manejo de fadiga no dia a dia. Então, primeiro passo para manejar a fadiga no dia a dia é o ritmo constante, tá? Deixar isso bem claro, uma rotina previsível, com pausas programadas, lembrar que a economia de energia faz parte do tratamento da fadiga na fibromialgia. Isso tudo ajuda o corpo a gastar menos energia. Então não é para ficar ativo o tempo todo, mas não é para ficar deitado o tempo todo. Lembrar que o exercício ajuda a reduzir a fadiga, só tem que ser gradual, tem que ter a dose certa, tem que ser regular e tem que ser adaptado, certo? Então um pouquinho de exercício todos os dias para ir condicionando o corpo, como se fosse mais ou menos isso, para ir condicionando o corpo que ele tem capaz de lidar mais com a vida, né, ter mais energia do que o que ele está habituado nesse momento. Terceiro ponto, sono é prioridade, vamos deixar isso claro. Sem sono reparador, a fadiga não melhora. Cuidar do sono não é luxo, é parte do tratamento. Então aqui entram medidas como higiene do sono. Mais pra frente a gente vai ter um episódio que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o sono, mas lembra de se priorizar. A gente tem que priorizar o exercício, mas a gente tem que também priorizar o sono. Então lembrar de manter as horas, né? Evitar ficar até tarde assistindo televisão ou mexendo no celular, para ter essa questão de descanso suficiente para a gente ficar bem no dia seguinte, ok? Dica número 4. Alimentação e hidratação não fazem milagre, mas ajudam a gente a não piorar. Nós temos que ter um estilo de vida saudável. Então a gente falou de exercício, a gente falou de sono, mas também a gente tem que falar de alimentação e hidratação, tá? Comer bem, basicamente, sem terrorismo alimentar, ok? Não existe alimento que vai piorar a sua fibromialgia, alimentos inflamatórios que vão piorar a fibromialgia, até mesmo se você já assistiu os outros vídeos, você não vai cair nessa, porque você sabe que a fibromialgia ela não é uma inflamação, mas comer bem ajuda. E cuidar do emocional. Estresse constante drena energia. Aprender a dizer não também faz parte do tratamento. Lembre de se colocar em primeiro lugar. E quando nós investigamos outras causas de fadiga? A gente já sabe que a fadiga ela é bem comum na fibromialgia, né? Mas nem toda fadiga é fibromialgia. A gente investiga quando tiver outras situações que surgiram anemia, alterações de tireoide, deficiência de vitamina, outros distúrbios do sono, que não é só alteração de sono relacionada da fibro, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, tá? E doenças inflamatórias que podem estar associadas, porque uma inflamação de quem tem lúpus, artrite reumatoide, por exemplo, a própria inflamação da doença, ela drena a energia também, então ela pode provocar fadiga. Por isso, o acompanhamento médico ele é essencial. E se você vive com fadiga na fibromialgia, lembre-se de uma coisa, seu corpo não está falhando, ele só está cansado de funcionar no modo de alerta o tempo todo. Então, com ajuste de rotina, tratamento adequado, respeito aos limites, a fadiga ela pode melhorar, mesmo que não desapareça completamente. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Continue aqui comigo no canal, Descomplicando a Reumatologia, porque informação boa também poupa energia. Até o próximo vídeo.